Que o Senhor nos abençoe e nos proteja nesse projeto, Senhor. Por favor, abençoe a nossa audiência rica e abundantemente. Abençoe o nosso país e a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Pois é, pessoal, o dia 1º de janeiro de 2023 vai entrar para o nosso calendário histórico como o dia em que o regime republicano brasileiro virou adubo orgânico. Bom, eu estou sendo educadinha por conta dos mais sensíveis, já que seria pior usar palavras como virou estrume, esterco, bosta de vaca, enfim. Como é que nós chegamos a isso, Regina Vilela? Bom, não foi ontem que essa história começou. Essa história de república, pessoal, começou lá na antiguidade, na Grécia, com um cara chamado Platão. Naquela época, século IV antes da era cristã, quando não estavam guerreando, os gregos ganhavam a vida na agricultura, no artesanato e no comércio marítimo. O Platão era um matemático que gostava de pensar e escrever, então chamam essa prática de filosofar. Ele passava horas filosofando com aqueles gregos lindos, altos, fortões e sensíveis. A obra do Platão é feita através do registro desses encontros filosóficos. O principal é a obra A República. Platão transcreve os diálogos do mestre Sócrates com perguntas e respostas. Conversas que versavam sobre temas como conhecimento, ética, política, psicologia e entre muitos assuntos. A gente pode dizer que os caras eram cabeção, sabe? Os caras eram muito inteligentes. E nesse diálogo, Sócrates fala sobre as características dos diferentes regimes políticos que existiam e apresenta a proposta de uma cidade ideal, Callipolis. Isso é uma palavra grega, pessoal, e significa cidade bela. Peraí. O Platão faz um paralelo entre o ser humano e a cidade. Para ele, o homem tem na alma 3 faculdades distintas: a apetitiva, tudo o que é carnal, mundano, consumista, vamos dizer assim, né? Irracível e racional. A sociedade tem 3 classes essenciais: comerciantes, guerreiros, que são os guardiões do Estado, né? E governantes. O Platão gostaria que esses governantes fossem os filósofos, os donos do conhecimento. Imagina, Fernando Henrique Cardoso, que já foi presidente do Brasil, é filósofo. E olha o que ele fez pelo Brasil. Ajudou a criar um monstro vermelho no país. Bom, vamos seguindo. Platão argumenta que deve haver uma harmonia entre as diferentes faculdades humanas e as classes essenciais. Para ele, esse equilíbrio se dá quando o indivíduo e o Estado elegem os aspectos racionais como norteador de suas ações. Ou seja, quando a razão faz com que se trace um futuro, um planejamento. Tá ok até aqui? A justiça, então, é consequência dessa harmonia. A república, que significa coisa pública, idealizada pelo Platão, é a cidade ideal, com um novo tipo de aristocracia. Em vez dos aristocratas que possuíam muitos bens e da tradição dos clãs, a proposta dele era de que o controle da república deve estar nas mãos de quem possui conhecimento. Para o Platão, a democracia, o governo do povo, pelo povo, para o povo, é injusta. Democracia acaba permitindo que uma pessoa ignorante tenha o mesmo peso decisório que um sábio dentro das deliberações políticas do Estado. Desse modo, injustiças são e serão cometidas. Porque ele pensa assim: pô, se um cara que não tem informação nenhuma, que não tem cultura nenhuma, que não tem estudo nenhum, tem o mesmo valor
que um cara que faz direito, que faz pós-graduação, que faz mestrado, que escreve livros, sem plagiar, claro, que vira secretário de segurança e que depois vira ministro de um tribunal superior, esse cara sabe mais do que aquele ignorantão. Então, o voto desse cara não pode pesar a mesma coisa que o voto do ignorante, entendeu? Mais ou menos assim. Eu acho que o I. Moraes é platônico. Bom, para o Platão, o critério da maioria, a base da democracia, não possui qualquer tipo de validade, porque nem sempre a maioria é justa. Sabe de nada, inocente. Enfim, foi uma maioria de cidadãos gregos que decretou a morte de Sócrates. Sócrates, o mestre do Platão, foi condenado porque não reconhecia a divindade nos deuses gregos. Ele estava introduzindo novas divindades na sociedade mística grega daquela época, e ele também foi acusado, e essa foi a razão principal, porque na verdade era uma ação política de perverter os jovens com as suas ideias. Isso tudo aconteceu no século IV antes da era cristã, não se esqueça disso. Imagina o que viria depois. Essas ideias políticas de Sócrates e de Platão e de outros pensadores, porque o Platão fundou basicamente a academia. A academia deu origem às universidades, que hoje estão completamente tomadas por gente que não pensa. Mas, enfim, essa é outra história. Lá na frente a gente vai saber o porquê disso, né? Enfim, essas ideias do Sócrates, do Platão e de muitos outros, do Cícero também, enfim, né? Do Cícero, vou falar dele agora, ultrapassaram o tempo. 3 séculos depois, o Marco Túlio Cícero, que era advogado, político, escritor, orador e filósofo romano, usou esses conceitos para formatar outras ideias de república, coisa pública. Para o Cícero, uma república precisa ter 3 condições fundamentais. Multitude, que tudo, na verdade, se você pensar bem, tem o prefixo, né? Que dá origem a outras palavras. Multidão, multitude é um número razoável de pessoas. Precisa também ter uma comunidade, e comunidade é o quê? Um grupo de pessoas, um número razoável, que tenha interesses e fins em comum. E o consenso do direito de todos, igual para todos. Enfim, eu gosto dessa coisa de filosofar, de pensar, porque você fica fazendo links, né? E quando a gente tem um pouco de informação, que é o que eu vou tentando passar aqui para vocês, a gente começa a pensar. No começo dói um pouco, porque a gente fica assim, nossa, era melhor continuar ignorante. Não estou dizendo que vocês são ignorantes, mas eu mesmo, às vezes, sinto dor, porque pensar dói, de verdade. E eu me sinto ignorante em muitas coisas, E aí, quando eu cismo de querer estudar e aprender um pouco mais, dói. Por quê? Porque é um esforço que a nossa cabeça tem que fazer, né? Enfim, vamos continuar. No Império Romano, isso se estratificou como uma sociedade onde os homens eram livres, houve a fundamentação do Senado e também dos magistrados, que, enquanto o Senado criava leis, os magistrados julgavam aqueles homens livres que não respeitavam as regras do jogo jogado, né? Enfim, hoje em dia não é muito assim. Mesmo que as pessoas respeitem, principalmente se elas jogarem dentro das 4 linhas, elas podem ser condenadas. Mas isso é outra história em outro planeta, não é aqui. O conhecimento de séculos nos trouxe até aqui. A definição contemporânea de república hoje é uma forma de governo, através do qual representantes políticos são eleitos
de modo democrático, ou seja, através do voto, direto ou indireto. O direto é quando a gente vai lá, pega uma lista, né, e anota quem a gente quer eleger. Também tem aquele voto de calculadora, que a gente não sabe o que vai ali, mas dizem que é direto e que funciona. 3 países têm isso, usam esse sistema da calculadora. Um se chama Bundão, outro se chama Bandinha Gash, e o outro que começa com Bra e termina com Zil, enfim, é isso aí. Enfim, essas pessoas, né, que recebem esse voto direto ou indireto, são escolhidas para exercer os seus mandatos, que são temporários. E o propósito de que eles sejam temporários é que esses eleitos, esses representantes do povo, pelo povo e para o povo, não vão permanecer indefinidamente no poder, no controle. A não ser, é claro, se eles são controladores da TI. Né? Então, vocês veem como a antiguidade se liga com a modernidade, né? O conceito de república e a tecnologia da informação, enfim. É um negócio impressionante como a história faz a gente evoluir e involuir ao mesmo tempo. Esses conceitos são os de formação da República. Então, amanhã a gente vai falar sobre os diversos tipos de regimes republicanos. Existem vários. Existe até República Popular da China. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês entendam, para a gente chegar na República do Brasil, a gente vai precisar passar por alguns fatores da história que interferem diretamente na nossa formação política, tá bom? Um beijo grande. As lives serão agora dessa forma, eu espero que vocês compreendam, porque a gente não sabe o que vem por aí. Eu preciso do canal para o meu sustento pessoal. Eu estou perdendo inscritos, eu não sei o que está havendo com o YouTube, mas eu peço que você verifique aí se você está inscrito no canal. Se não tiver e quiser se inscrever, beleza. Se não gostou, recomende para os seus inimigos. Se gostou, recomende para os seus amigos. Se inscreva. E se você também puder contribuir com o meu trabalho através do Pix, está aí na tela. Eu te agradeço e te espero amanhã para a gente falar sobre as diversas repúblicas que existem a partir desses conceitos iniciais. Beijo grande, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau.